Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco. É um prazer estar aqui com vocês, aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tá bom? Veja, hoje nós vamos falar sobre trabalho escravo, tá? Hoje nós vamos definir o que é o trabalho escravo, né? De antemão adianto, né? A existência, né, de um trabalho análogo à escravidão até os dias de hoje, o que é um cenário político, econômico e social muito triste. E nós vamos tentar aí conceituar e estudar o que é o trabalho escravo, tá bom? Por quê? Porque a escravidão fez parte da história do Brasil, né, durante 350 anos, e ela, em certa medida, funcionou como mão de obra aí para a produção do ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, entre outros produtos que o Brasil produziu durante a colonização portuguesa, tá bom? O termo escravidão, ele não é um termo novo, ele existe desde a antiguidade clássica e significa a venda de pessoas escravizadas, tá? Ou trabalho forçado, forçados a trabalhar para os seus proprietários nas lavouras ou nas suas casas. Então, o trabalho escravo é o trabalho forçado, não consensuado, tá? É o trabalho forçado, não consensuado. E a partir do momento que você submete uma pessoa ao trabalho forçado, sem remuneração e não consensuado, a gente entra dentro daquilo que nós chamamos de escravidão, tá bom? Tá aí, ó, uma imagem triste, mas representativa desse período e do termo escravidão. A escravidão foi utilizada por muitas civilizações na antiguidade. Logicamente, naquela época, os escravos eram pessoas consideradas prisioneiros de guerra e também, né, no período das grandes navegações e do processo de colonização do Brasil, mas já uma escravidão muito próxima aí do processo de violência contra o continente africano e a vinda desses africanos, né, de forma forçada para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar aqui no nosso país, tá bom? Então veja, essa foi a realidade do Brasil, durante quase 300 anos. Então a escravidão vigorou no Brasil por mais, né, se a gente for pegar aí desde 1500, desde a primeira chegada dos portugueses ao território brasileiro, a gente vai ver que a escravidão vigorou no Brasil por cerca de 300 anos ou mais. E ela foi um período triste da história do Brasil porque ela gerou consequências, né? Nós estamos falando de consequências sociais, quer dizer, a exclusão das comunidades negras, a restrição de políticas públicas a essas comunidades até hoje. Nós estamos falando de consequências políticas, né, a falta de representação de pessoas negras e que defendam as suas pautas dentro do Congresso Nacional, dentro do Estado brasileiro, e do ponto de vista econômico, né, a exclusão que o mercado de trabalho proporcionou historicamente às comunidades e populações negras brasileiras, né? Então nós estamos falando de um período da história do Brasil que gerou consequências. Então a escravidão gera essas consequências e a partir daí a gente começa a entender um pouquinho as mazelas que foi esse período histórico, tá bom? Então vejam, isso aqui é importante, tá? Porque ela chega ao fim no final do século XIX com a instauração da Lei Áurea, né, de 13 de maio de 1888, tá bom? Tá aí, ó, a questão da escravidão, né, e como que ela se coloca a partir do momento que trabalhadores, né, que pessoas são forçadas a trabalhar em locais que elas não trabalhariam, em locais onde elas são submetidas a condições desumanas. Então, as condições desumanas no trato, principalmente com pessoas escravizadas, era enorme. A falta de humanidade, os castigos, a tortura, a violência, então,
isso fez parte do cenário da vida das pessoas que sofreram com a escravidão no nosso país, tá bom? Então veja, hoje o trabalho escravo ele é proibido, tá? Com o desenvolvimento do capitalismo, o trabalho escravo foi proibido. E existe hoje uma mobilização internacional para a fiscalização e proibição do trabalho escravo. Nós estamos falando da Organização Internacional do Trabalho, que procura eliminar o trabalho forçado ou obrigatório, né, em toda parte do globo. Então, a Organização Internacional do Trabalho, ela luta justamente e combate aí o trabalho escravo ou análogo à escravidão, em todo o globo, inclusive aqui no Brasil, tá bom? Então veja, hoje o trabalho escravo ele é um crime, e no dia 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, é uma data de reflexão e de combate ao trabalho escravo, ao trabalho análogo à escravidão. Infelizmente, até hoje, no Brasil a gente percebe situações, né? Volta e meia, o Ministério Público do Trabalho encontra trabalhadores sendo forçados a trabalhar de forma análoga à escravidão. E, logicamente, esses empresários, esses fazendeiros que forçam o trabalhador a trabalhar de forma análoga à escravidão sofrem punições, porque hoje, gente, lembrando, hoje o trabalho escravo ele é proibido, ok? Veja, a Comissão Pastoral da Terra também, né, dentro da Igreja Católica, quis trazer o papel da CPT no combate ao trabalho escravo, a famosa Comissão Pastoral da Terra e as suas denúncias, né, de trabalho escravo no nosso país. Tá? São escravizados a cada ano pelo menos 25 mil trabalhadores no Brasil, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, e muitos deles são crianças, adolescentes, infelizmente. Tá? Então hoje existe até um disque denúncia para as pessoas denunciarem trabalhos análogos à escravidão, né? E a CPT faz um trabalho belíssimo no sentido de fornecer aí instrumentos de denúncia, de combate ao trabalho escravo. A CPT faz parte da Igreja Católica e ajuda no combate a essa situação social que persiste no nosso país até os dias de hoje. Segundo dados da CPT, mais de 25 mil trabalhadores são encontrados trabalhando de forma análoga à escravidão, o que é muito triste, tá bom? Então veja, isso aqui é importante, tá? A gente refletir, porque muitos desses trabalhadores são crianças e adolescentes. O que é mais triste ainda, a exploração do trabalho infantil, que é crime, que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê enquanto uma atitude criminosa, tá? E essa imagem mostra aí essa degradação que é o trabalho análogo à escravidão e o trabalho infantil, ok? Então veja, em 2003 foi criada a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, tá? Em 2003, que passa aí a ajudar no combate, tá, gente? No combate do trabalho análogo à escravidão e a construir um plano nacional de erradicação do trabalho escravo. Então essa comissão ela vem funcionando desde 2003 e luta aí pela erradicação do trabalho escravo, tá bom? Aliás, nós temos aí que denunciar e combater o trabalho análogo à escravidão, que hoje é crime. Nós precisamos superar essas consequências negativas da escravidão no Brasil. Além do racismo, do preconceito, nós precisamos combater também o trabalho análogo à escravidão. Fica aí a mensagem da aula de hoje, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar sobre as concepções sobre o trabalho. O que é o trabalho? O que é o trabalho dentro do capitalismo? Como ele se manifesta e como ele se estrutura, tá bom? Então, na aula que vem, vamos aí estudar
as concepções de trabalho, quer dizer, vimos hoje o trabalho escravo, que conceitualmente é o mecanismo que força o indivíduo a trabalhar, né? Submete ao indivíduo ao trabalho forçado. Na aula que vem nós vamos estudar outras concepções de trabalho assalariado, de trabalho dentro do capitalismo ou modo de produção capitalista. Ok? No mais, volto na próxima aula. Valeu!